Boa tarde a todos. Boa tarde, Mari. Hoje o nosso papo é falar um pouquinho aqui sobre o desporto adaptado. Para você entrar, deixa eu convidar ele aqui. Então, pessoal, esse nosso projeto das lives, né, dá seguimento essa semana. Graças a Deus, os comentários têm sido muito positivos. Edmar, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado aí pela presença. Então, a gente segue com o projeto. Se tiverem alguma sugestão, nomes a indicar, manda mensagem, fala lá com a gente. Fica à vontade, vai ser um prazer a gente poder estar trazendo novas pessoas. Edmar, como é que você está, meu querido? Tudo em paz? Tudo tranquilo, tudo bom, Diego? Um prazer aí Tudo tranquilo. estar com você aí nesse projeto, né, do CREF. Projeto bom porque a gente leva aí várias modalidades, tem a chance de poder divulgar outras práticas que talvez alguns profissionais que sejam da nossa área não conheçam, e para aqueles que se interessam, né, nesse assunto bem amplo que é o esporte em si, começa a mergulhar aí em outras situações e outras realidades. Isso vai ampliando o olhar acho que para prática esportiva no geral, não é isso? Sem dúvida. A ideia está trazendo mesmo assim pessoas referências das suas áreas. A gente já teve aí no início da pandemia, a gente conversou bastante com o pessoal de fora do Brasil, que estava um passo, vamos dizer assim, à frente, né, da nossa realidade, e a gente pôde aproveitar muita coisa nos protocolos, muita coisa no nosso dia a dia, e dando seguimento com essa retomada, com esse movimento. Para a gente iniciar de fato a nossa fala hoje, né, a gente está aqui com o Edmar. Edmar é um colega meu da época da faculdade, da época da graduação, a gente se conheceu lá, e a gente vai falar um pouquinho sobre as perspectivas do goalball, de como foi esse movimento de chegada dele, como foi que ele se aproximou da modalidade, e o que é que a gente pode pensar daqui para frente, como vai ficar a situação do goalball, a situação do desporto adaptado. Edmar, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho mais, falasse aí um pouquinho de ti, da tua formação, o que é que tu tens nesses últimos 10 anos aí depois da nossa graduação. Há um tempinho já, né, que a gente terminou a faculdade. Oh. A gente que se conheceu lá em 2004, né, o primeiro período de 2004 foi quando a gente ingressou juntos aí nessa caminhada. Isso. Quando a gente fez a nossa escolha lá no ensino médio, a gente conseguiu aí entrar no curso que tanta gente desejava, né? No curso que realmente vem encantando cada dia que a gente trabalha nele. Me apresentando melhor aí para os colegas de profissão, meu nome é Edmar Sampaio, trabalho com o goalball, né, um paradesporto olímpico. Sou formado em Educação Física desde 2009, então estamos aí nessa profissão há quase 11 anos. Trabalho com o goalball desde 2010, foi quando eu pude assumir, né, naquele momento ali de forma, como treinador adjunto, se a gente for comparar aí com o futebol, né, como assistente, mas depois de 2010 ali, no final de 2010 já assumindo a equipe, a única equipe até então de Pernambuco nessa modalidade, juntamente com a equipe de Caruaru, a ACACE, né, a ACACE já tinha o trabalho quando eu iniciei no goalball, e a gente aqui em Recife só tinha, né, a equipe que eu ingressei. De lá para cá eu me especializei na parte de futebol de campo, né? Fiz vários cursos nessa área, fiz vários cursos na área do goalball também, e esse ano, mesmo com essas dificuldades, entrei de fato aí na pós-graduação em treinamento desportivo para ver se trago uma compreensão maior e uma contribuição, na verdade, maior para a minha prática, que é o treinamento em si, né? A gente trabalha com essa categoria aí da nossa profissão desde 2009, na verdade. Bacana. Edmar, para quem te conhece um pouquinho, sabe que tu é um apaixonado pelo futebol, né? Tu tem uma proximidade inclusive tem um blog que tu acho que gerenciava com o pessoal, trabalhava lá dos Leões da Ilha e tudo. E tua grande paixão sempre foi o futebol. A gente discutia sobre outras modalidades, mas volta e meia, a gente estava falando de futebol na faculdade. Como foi esse processo? Tu disse que começasse meio que com adjunto, um auxiliar ali no goalball, mas como foi essa aproximação? Foi um convite? Conta um pouquinho da história dessa equipe
aí do Recife, de como surgiu essa possibilidade para ti? Pronto. O contato com o paradesporto, ele surgiu realmente ainda na faculdade, né, com a disciplina de Educação Física Adaptada. A professora, então, Vanira, ela pediu para a gente estar observando e acompanhando uma prática paradesportiva, montando relatórios tanto de observação e de atuação também, né? Então, um colega nosso de Educação Física, ele trabalhava na época com o goalball, o Jorge Rafael, que vai acompanhando agora ou posteriormente, um grande abraço para ele. E aí eu busquei lá no Instituto de Cegos, Antônio Pessoa de Queiroz, que fica ali no Derby, para acompanhar o trabalho dele, né? E aí eu passei a disciplina de Educação Física Adaptada, acompanhando o treinamento do Jorge Rafael. E posteriormente veio duas disciplinas aí, que é prática de ensino, tanto na observação quanto na regência. E aí eu me debrucei com ele também, me apaixonei naquele primeiro momento com a disciplina de adaptada, e segui com ele nessas duas disciplinas de prática de ensino. E foi justamente nesse 1 ano e meio aí, que são 3 disciplinas que eu paguei em sequência, que eu me apaixonei pela modalidade, né? E aí é uma modalidade que vai te despertando uma curiosidade atrás da outra, tanto no quesito de regra quanto no quesito de técnica. É o único desporto realmente criado para deficientes, então não é adaptado, né? É um desporto paralímpico. E isso vai pelo menos pra gente da área de desporto, a gente que se envolve muito com tática, a gente vai despertando pra gente como é que eles conseguem jogar, como é que eles se organizam, quais são as estratégias que aquela prática possibilita. E isso foi me despertando aquela paixão, né? Então, no final do ano de 2009, foi quando a gente se formou. Eu, naquele momento, assumi a coordenação pedagógica de um espaço escolar. Mas no meio do ano veio a proposta, né? O Jorge Rafael precisava se ausentar no final do ano da equipe. E naquele momento acho que a única pessoa em Recife que poderia estar assumindo a equipe do goalball seria a minha pessoa, né? Ele fez o convite, mesmo com os horários sendo um pouquinho, né, castigantes, tanto para mim quanto para os atletas, né? Eu assumi, né, topei aí o desafio. Claro que a experiência ainda era muito pequena para você estar assumindo um paradesporto da dimensão que é o goalball, e a gente só conhece e entende essa dimensão quando mergulha dentro dele, né? Mas aí assim, foi na experiência dele, passada para mim, nos últimos 6 meses dele, de julho até dezembro, e posteriormente a nossa pesquisa, a nossa busca por conhecimento dentro dessa área, né? E aí o futebol, rapaz, ele ainda assim, hoje ainda é uma paixão, né? Como você falou, eu tenho aí um contato com alguns amigos pelo clube que me identifico aqui em Recife, né? Hoje a gente tem até um podcast sobre a temática, né? O futebol realmente foi o caminho que eu segui, que eu havia escolhido na universidade para me aprofundar aí no treinamento desportivo. Mas todo o conhecimento que eu adquiri com o futebol, através do futebol, na parte de treinamento desportivo, de conhecimento tático, eu pude trazer para o goalball, né? E hoje, juntamente com o esporte escolar, que é onde hoje eu estou inserido também, né, são as duas paixões da minha profissão, né? Tanto a educação física escolar e o esporte escolar, quanto o paradesporto, no caso o goalball. E eu acho fundamental demais a gente mostrar, apesar da gente tentar, né, focar aqui daqui a pouquinho, em como a gente vê o que vai acontecer com a modalidade. É importante demais a gente pensar nessa tua linha do tempo. Eu lembro isso logo no começo, acho que 2011, 2012 mais ou menos, chegou a aparecer em alguns eventos. Pernambuco despontou no goalball durante uma época muito forte. E eu vi dizer, cara, acho muito interessante. O ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar, eu passei 1 ano à frente da ACACE, né? E assim, os papos da gente eram muito bacana, porque é de fato uma modalidade muito, muito emocionante, assim, o jogo é muito emocionante, e tem que ser em silêncio. Então imagina a loucura que é essa emoção do futebol, do futsal, das modalidades esportivas, em silêncio para o treinador, é bem punk. E ao final do ano eu teve aquela bela pelada de final de ano, e os meninos me botaram para jogar contra eles e não foi legal não.
Foi divertido, mas legal não foi não, porque é muito difícil. A galera, você olha assim, cara, como é que eles conseguem fazer isso? Tenta. Eu digo só isso, tenta. Né? Algumas vezes levava alunos para o treino da CAS e para ajudar, a gente não tinha uma limitação no número de atletas, para ajudar, os meninos jogavam com eles e muitas vezes jogavam sem venda, porque quando botava venda, não servia para o treino. Então era melhor eles jogarem vendo com os meninos da equipe do que sem. Então eu acho que é muito bacana mostrar esse caminho para que o pessoal perceba que Pernambuco vem crescendo na modalidade, as equipes, quando você iniciou, tinha um projeto inicial com a CACI, com o pessoal do Instituto Pernambucano, e cresceu bastante. Hoje Pernambuco tem um número bem maior de equipes, né? E eu queria que tu tentasse trazer um pouquinho desse retrato para as pessoas verem como é um espaço que está aberto para o profissional de educação física, né? A própria Confederação de Desportos para Deficientes Visuais, ela cobra a exigência do número de registro no conselho para que você participe dos eventos. Então, é um mercado muito interessante que está crescendo e que a gente tem uma possibilidade cada vez maior. Conta um pouquinho, né, nessa tua trajetória, como você viu o crescimento do goalball dentro de Pernambuco, o surgimento de novas equipes, né, o goalball no Nordeste revelando muita gente para a seleção brasileira, muita gente do Nordeste dentro da seleção e servindo de base para hoje as equipes de São Paulo, que são as mais fortes pelo poderio econômico também, mas que mesmo assim o Nordeste ainda continua batendo de frente com eles na fase final do Campeonato Brasileiro de Goalball. Vamos lá, eu vou trazer um pouquinho da realidade do mundo hoje. A gente vai encurtando aí as discussões, né? Hoje o Brasil é o topo do goalball mundial, certo? O Brasil hoje tem os melhores atletas do mundo. Se a gente fosse pegar o Cristiano Ronaldo, o Messi e a Marta, a gente teria os dois brasileiros, né? Tanto a Ana Carolina quanto o Leomon Moreno, que são os dois melhores atletas do mundo hoje do goalball. Então são duas referências. E isso faz com que o Brasil seja uma escola de referência dessa modalidade para o mundo inteiro, certo? Isso não aconteceu por acaso. A gente não chegou hoje nesse nível, né, de estrutura. Aí a gente vai olhar para o CT Paralímpico, que é uma das joias do desporto paralímpico brasileiro, né? É um dos 3 melhores CTs paralímpicos do mundo. Então a gente não chega nessa condição por acaso, né? A gente passa aí por primeiro, lógico, uma condição de prospecção de jovens, né? Capacitação de profissionais, pela estrutura que algumas entidades conseguem dar para esses atletas. E mais à frente, uma confederação que possibilita eventos, competições regionais e nacionais que fomentam modalidades que são oferecidas nessa Paralimpíada Escolar. Essa estrutura macro que a gente tem hoje, ela começa a se desenhar quando o Brasil, no final ali da primeira década do século, ele começa a despontar como referência, né, mundial. Consegue, assim, alguns resultados expressivos, ainda não consegue medalhas olímpicas, né, mas já começa a mostrar, a revelar artilheiros, força ofensiva, mas ainda assim um pouco aquém defensivamente em relação aos outros países do mundo, né? Mas de 2011 até hoje, o Brasil vem numa crescente, num desenvolvimento tão espetacular nessa modalidade, e aí eu digo a você, produção acadêmica, né? Estruturação das entidades, estruturação das confederações, da confederação e das entidades, seja ela estadual ou regional, uma estruturação e busca de patrocínios por essas entidades para conseguir dar uma condição melhor para os atletas e para as comissões técnicas trabalharem. A gente sabe hoje que não é fácil você dar uma condição de treino para uma equipe de goalball, a começar pelos equipamentos dos atletas, né,
que são necessárias. Então, joelheira, cotoveleira, um óculos apropriado, o material em si do jogo, as barras, né, que não são difíceis de serem adaptadas, mas uma barra oficial é um equipamento oneroso, né, requer um investimento maior pela entidade. E a bola do jogo. A bola do jogo hoje, existe só um modelo que é adotado para o mundo inteiro. E aqui no Brasil, que é uma bola alemã, de goalball, uma bola azul alemã, que tem 3 guizos dentro. E hoje ela custa em torno de 80 euros. Então, uma bola de goalball você consegue aí comprar no mercado por 500 reais. Né? Então, só que é uma bola que, a depender da sua equipe, essa bola ela tem uma duração muito pequena de validade. Né? Ela vai durar aí em torno de 3, 4 meses. Né? Então, hoje, essa estrutura que o Brasil, né, sendo a maior referência do goalball no mundo, ele consegue dar, a nível de instituições que estão realmente atreladas à Confederação Brasileira de Deficientes Visuais, que é a CBDV, e essa estrutura é que vai possibilitando a formação e a renovação de atletas. Né? Então, de 2011 para cá, assistente, analista de desempenho, né, fisioterapeuta, Oi, caiu aqui. Pessoal, só um minutinho, eu já trago Edmar de volta. Deixa eu ver se ele volta aqui. A gente às vezes fica pensando aí só o futebol, né? A realidade do futebol como uma modalidade referência, e a gente tem muito mais do que isso. Então, de matar aqui de volta, vamos ver. Vamos lá, voltou. Beleza. Tá escutando bem? Tá tranquilo? Tô ouvindo. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, a gente observa hoje as equipes, né, possibilitando realmente uma condição na maior região que produz atletas para o Brasil inteiro, seja para a seleção feminina ou para a seleção masculina. Hoje a gente tem na seleção masculina o Romário Marques, né, que é de Natal. A gente tem o Zé Roberto, que é de Paraíba. A gente tem o Emerson, que é da Paraíba. Certo? Nós já tivemos o Zé Ricardo, que é aqui de Recife. Nós já tivemos o Zé Fabiano, que é aqui de Recife. Né? A gente tem a Moniza, que é de Salvador, da Bahia, na equipe feminina. Então, assim, a gente tem um celeiro de grandes atletas. Né? Se a gente for tomar aí na história do goalball, vamos colocar assim, um goalball que é praticado não de forma lúdica, mas de forma competitiva, ali no começo dos anos 2000, né? E de 2012 para cá, depois da Paralimpíada de Londres, é que a gente vê esse profissionalismo sendo muito mais buscado pelas entidades, né? E aí você tem assim, equipes que conseguem contratar atletas, equipes que conseguem remunerar seus atletas, né? Conseguem contratar atletas de outras entidades, de outros locais do Brasil e fortalecer sua entidade, sua equipe para buscar um campeonato brasileiro, buscar se fortalecendo, né, a instituição no cenário brasileiro.
Então, o Nordeste sempre foi uma região que foi buscada pelos grandes centros e vem sendo buscada cada vez mais. Recife, a gente visualiza aí desde 2010 até hoje, né? Acho que a gente teve a CACE até 2012. Eu estou falando da minha experiência desde que eu estou à frente. 2012 até 2018, 2019, a CACE não participou mais. Então a única equipe de Recife a participar era a equipe que eu trabalho, né? Eu trabalhei, na verdade, com um grupo que a gente conseguia dividir para duas entidades, né? Então, dois profissionais que trabalhavam comigo, eu ficava à frente de uma equipe numa competição, ele ficava à frente da outra equipe, que era a equipe do Instituto de Cegos, Antônio Pessoa de Queiroz, e a equipe da AWA, né, que é uma sigla de uma entidade aí que é em inglês, né? Anuity Walk Accessibility. Então, assim, foram duas equipes, a gente escrevia duas equipes, mas trabalhava o grupo inteiro lá no IAPQ, né, que é o Instituto de Cegos. 2017 para cá, a gente tem a volta da CACE, a gente tem a Sobece aparecendo aí no cenário de Recife, a gente tem, né, outras instituições que trabalham com o desporto para cego aqui no estado, mas que não trabalham com o goalball. Vou dar o exemplo da entidade lá de Petrolina que trabalha somente com futebol de 5, né, que é o futsal para deficiente visual, não trabalha com goalball. Mas hoje em Recife a gente tem a Sobece, a gente tem o IAPQ, que é o que eu estou à frente, temos uma entidade que é do atletismo, que também agora está representando no goalball, né, que é a APPD, né, que é a APPD, que é conhecida no atletismo, né, e começou desde o ano passado, acredito, a participar dos eventos de goalball também. Então, assim, o goalball pernambucano, ele vem crescendo à medida que mais entidades vão surgindo e vão tornando o certame estadual mais competitivo, né? Isso, o que reflete isso para a gente? O surgimento ano passado do Campeonato Pernambucano de Goalball, né? Foi uma competição, né, pensada aí pelos dirigentes das instituições, né, com a contribuição da Federação Nordestina de Cegos, a FENEC, e da CBDV, né? Então, foi um evento que realmente, o primeiro grande evento estadual, sim, que a gente teve, com todas as equipes participando, feminino e masculino. Isso mostra que o goalball ele vem se fortalecendo aqui no estado, ele vem crescendo, né? Cada vez mais a gente vem encontrando aí novos deficientes e o que facilita também é a gente estar conseguindo prospectar jovens, trazer jovens de 14 sim, anos, 15 anos, que era bem difícil da gente estar encontrando para poder trazer para a prática do goalball. A gente está conseguindo encontrá-los, está conseguindo levá-los a iniciar, né? Alguns começam, inclusive, a iniciação, a parte locomotora em si. A gente trabalha capacidades físicas como força, coordenação, equilíbrio, né? Alguns aí até trazendo uma limitação encontrada pelas escolas por não saber trabalhar a parte da educação física com o deficiente visual. Então eles ficam realmente bem limitados no aspecto motor. Então quando chegam para a gente tem uma parte de você dar uma condição motora para ele começar uma iniciação, né? Mas... Exato. Luci Santos está passando aqui, lembrando também que ano passado a Adevisa, né, de Vitória, começou um trabalho, chegou a participar dos torneios, participou de alguns eventos, o pessoal do goalball oficial chegando aqui também, alguns já passaram alguns conselheiros, professora Nilúzia, professora Raquel, eu vi outros agora, André, eu acho que passou também, então tenho que agradecer, né, Cleibson está aqui, sou David, atleta do professor Edmar, olha aí, Edmar. David falando, mandando um abraço para ti, doido para retornar às quadras. E Edmar, eu queria falar um pouquinho do seguinte, quais são as grandes dificuldades que vocês tiveram e como foi esse processo aí da chegada? Em que pé estava o goalball em Pernambuco esse ano, quando parou as atividades? Como é que ficou? De fato está tudo parado? O que é que vocês conseguiram articular? Teve alguma coisa? Me diz aí um pouquinho dessa realidade agora.
A gente vai falar sobre esse momento da pandemia, da parada. Sim, como é que foi a grande dificuldade que vocês estão tendo nesse Certo. momento? Né? Porque outras modalidades conseguiram seguir trabalhando, outras modalidades estão conseguindo fazer os seus treinos, a gente viu, algumas já voltaram, mas assim, o goalball tem as características específicas, né? A gente tem aí níveis de atletas bem diferentes aqui dentro do estado. Como é que você conseguiu trabalhar com esse pessoal? Como é que ficou a situação durante a pandemia? Pronto, os nossos treinos eles pararam oficialmente dia 14 de março, né? Foi o último treino que a gente teve, um sábado. De lá para cá a gente não tem conseguido treinar, acho que como qualquer modalidade esportiva coletiva, seja olímpica ou paralímpica no estado, está na mesma situação, né? O que a gente conseguiu, né, ali no começo de abril foi enviar para eles treinamentos, né, pelo WhatsApp. Eu mandei uma lista de treinamentos que a gente já fazia, mas aí é parte muito física, né? A Confederação Brasileira ela cancelou todas as competições regionais esse ano. E as competições regionais são classificatórias para um campeonato brasileiro. Isso significa que a gente não compete mais esse ano, né? A gente não tem competições. Então, assim, até por não haver esse momento de disputa, fica um pouco desmotivante para o atleta estar realizando, né, atividades em casa. E como você falou, né, muitos dos atletas que eu trabalho, eles não pararam suas funções em alguns espaços de trabalho, principalmente os que eu trabalho que são da área de saúde, né? A gente tem atletas aí que seguiram, né, a sua atividade profissional. Então, a gente resolveu de fato dar uma parada, né, para que só retornar quando voltar aí os treinos de quadra. E isso quer dizer que a gente, né, suspendeu os trabalhos de fato, né? Isso não é só Recife, a gente escuta aí outros relatos de outros estados onde realmente a prática do goalball tá parada. Alguns atletas, algumas equipes que têm atletas de seleção, e aí eles continuam realizando realmente treinos técnicos, treinos físicos, mas voltando, lógico, evitando que os atletas fiquem parados, já que tem Paralimpíada ano que vem, 2021, e o Brasil busca primeiro ouro paralímpico. É o que eu estava pensando agora, assim, a gente estava aí à beira da Olimpíada e agora a gente não sabe nem se vai ter mais Olimpíada, né? Deve ter uma reunião amanhã, não, sexta-feira, do COI para trazer mais alguma perspectiva. Vamos ver como vai ficar, né? Teve mais alguns atletas teus aqui passando, Caroline falando aqui contigo, mandando um abraço, Petrúcio dando boa tarde também para vocês. Essa realidade, Edmar, o que é que tu espera para a volta? Porque assim, o goalball, as competições de goalball, quando a gente chega principalmente em nível nacional, eu tive a possibilidade de participar do regional aqui e a organização é, impecável. Transmissão por rádio para o pessoal, a hospedagem foi muito bacana, dentro da possibilidade naquela época, uma época pesada em Recife de chuva, mas o pessoal conseguiu fazer o campeonato andar muito bem, equipe muito bacana. E assim, quando você vai para um nacional, que vai para o Centro Paralímpico, dizem que é uma outra realidade, diz que é coisa de fato, como se diz, né, a gente gosta de dizer, primeiro mundo. O que é que tu espera com a volta? Tu acha que com esse crescimento do goalball, com esse momento que a gente teve, nas conversas que vocês têm tido, tu acha que volta, quando liberar logo, já deve estar voltando? Vai seguir mais a parte da educação? Talvez esse ano seja um ano meio perdido para treinamento. Qual a expectativa que o pessoal da Confederação tem, que vocês aqui de Pernambuco têm, para o andamento do goalball no resto desse ano? Pronto, em relação à Confederação Brasileira, a gente recebeu uma nota técnica aí do departamento técnico da entidade, informando que eles vão aguardar as autorizações para a realização dos treinamentos no CT Paralímpico. Então, as seleções iniciarão primeiro os trabalhos nesse espaço, vão seguir o cronograma, né, de protocolo do próprio CT, protocolo inclusive que já está lançado inclusive pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.
E posteriormente é que eles vão começar a visualizar a possibilidade de eventos, né? Hoje, o que a gente sabe é que não existe calendário, olhando para o Global específico, não existe um calendário para a prática, para competições de deficientes visuais, tanto futebol de 5 quanto para o Global, né? Há a intenção de se haver os nacionais, né? Tanto a Série A quanto a Série B, de uma modalidade e da outra, né? Porém, não existe calendário para isso ainda e as séries B, que são construídas aí nos classificatórios dos regionais, também não se sabe como será construída essa série B, né? Que gera vaga para a Série A em 2021. Né? O que a gente tem como perspectiva é realmente o Estado, cada Estado vai ter seu protocolo de retorno. Né? A gente está esperando, como todos os clubes aqui da capital e do Pernambuco, a liberação desses espaços para que a gente retorne às atividades. Inicialmente, cada espaço vai ter que seguir o protocolo geral, né? E dentro das especificidades da própria prática, a gente vai realmente ter um olhar diferenciado antes de liberar o treino para a equipe. Então, os meninos aí, as meninas que estão acompanhando aí a transmissão, a gente vai precisar ter alguns cuidados logo depois que a autorização vier, para aí sim poder marcar uma data para retorno dos treinos. Eu acredito, Diego, sinceramente, que é um ano meio perdido para a gente. Entendeu? A Paralimpíada Escolar já foi cancelada. Então era um evento que a gente tinha pelo menos uma perspectiva de participação. Foi cancelado. Né? O adulto no brasileiro da Série B, a gente não sabe ainda como é que vai ser esses critérios, caso exista a Série B. Então, assim, o planejamento que era para 2020, ele vai seguir para 2021. Né? Só vai sofrer ali algum tipo de mudança em detrimento dos períodos de competição de regional do ano que vem, mas o planejamento ele é completamente transferido. Eu acho muito bacana a gente refletir nisso, porque assim, a gente está trazendo a realidade de uma modalidade amadora, na sua essência, né, ou pelo menos na sua grande maioria, ainda amadora, que é a realidade da maior parte das modalidades esportivas no Brasil, e que estão aí a mercê sem saber o que é que vai ser feito. Agora voltou a autorização para algumas práticas individuais e tudo aqui no estado, né? E vai nessa contramão do que a gente vai vendo aí no futebol, que foi liberado, vai se faz, muito por conta do poder econômico, não necessariamente das equipes, como muitas vezes se pensa, né? De pressão e tudo, não vejo dessa forma, mas você vê, por exemplo, alguns clubes de futebol estão fazendo 100, 200 testes com jogadores de forma muito rápida, então eles têm uma condição de se manter, né? Mas quando a gente vai olhar para o desporto amador, a gente vê que existe uma dificuldade muito grande e a necessidade, de fato, de que os órgãos públicos tentem auxiliar, tentem trazer, dar algum suporte nesse momento, porque vai ser de fato fundamental. A gente há pouco trouxe uma campanha, né, de uma lei voltada para o financiamento, para a ajuda, né, de atletas amadores, de praticantes amadores nesse momento, porque está todo mundo parado. Então a gente vê aí outras modalidades que estão na mesma situação, sem saber nem como é que vai ser a questão da Olimpíada, que é foco de tanta gente e que é o que gera receita para tantos profissionais, para tantas pessoas. Me fala um pouquinho, Edmar, você falou como foi o processo. Vamos dizer que a galera aqui na live, ou quem vê agora, ou quem vê depois, eu queria conhecer. Fala um pouquinho onde a gente tem os treinos em Pernambuco, como pode ser feito para esse pessoal se aproximar. Hoje na CAS, por exemplo, quem está à frente lá é um ex-aluno meu do colégio, que foi estagiário ano passado, então ele teve uma vivência, foi meio que o que você passou, ele está passando, né? Estava com uma pessoa e depois ele teve que assumir, a agenda pesou e não tive como continuar. Mas como onde a gente tem o Goalball hoje em Pernambuco, fala para o pessoal, como é que eram os horários de treino, né, vamos dizer assim, mas como normalmente acontecem os treinos, para quem tiver interesse de conhecer, poder chegar por lá. Vamos lá. Hoje, a gente trabalha aí no Instituto de Cegos, Antônio Pessoa de Queiroz, né? A gente tem aí os treinamentos acontecendo dias de segundas, quartas e sábados,
segundas e quartas das 4h30 da tarde até as 7h30 da noite, e aos sábados acontecendo das 8 até as 11, né? Nesse horário eu atendo o grupo de iniciação, que é o grupo de jovens, que era o grupo que a gente levaria aí para a Paralimpíada Escolar no final do ano, e o grupo adulto, né, dividido em masculino e feminino. E aproveitar e mandar até um abraço para as equipes aí do IAPQ, que realmente o aprendizado maior que eu tive foram com eles, não foi com ninguém não, foram com eles que realmente, a gente aprende todo dia com eles, na verdade, né? Mas em relação ao goalball, a experiência que eles trazem, que eles conseguiram me passar, né, a cada dia que a gente está ali na quadra, é muito importante. Então, esse aprendizado, primeiro como ser humano, segundo como profissional, caso algum profissional aí da nossa área, algum estudante de educação física, ou até alguém que se interesse em conhecer realmente a modalidade, nesses horários aí eu vou estar por lá, vou estar atendendo. Os meninos, assim, eles são muito abertos e ficam felizes quando pessoas de fora vêm conhecer a modalidade, se interessam, buscam. A gente recebe periodicamente estudantes de algumas universidades que vão fazer observações, e aí a gente separa um tempo do treino para que eles conversem com os meninos, tirem suas dúvidas. Alguns até vêm com perguntas que a gente que não... Eu vou citar o meu caso lá atrás, quando eu entrei pela primeira vez na quadra do Instituto, a gente tinha algumas dúvidas que hoje eu digo, caramba, eram dúvidas aí bem, eu posso dizer assim, dúvidas bestas, idiotas, né? Mas não, é porque realmente a gente não conhece o dia a dia de um deficiente visual, a gente não conhece as potencialidades e a gente fica muito preso à deficiência, né? E à medida que você vai conhecendo, você vai enxergando que eles são tão capazes como nós, né? São mais vencedores do que nós, porque eles conseguem vencer a deficiência e buscar espaços que a gente acreditava que eles não conseguiriam estar. Eu trabalho com um grupo que boa parte deles é funcionário público, são concursados, né? Muitos são formados. Eu tenho uma atleta que é a Luzia Santos, ela se formou recentemente em Direito. Então, assim, a gente tem exemplos dentro do grupo, né? Então, os próprios, além de ser atletas, são exemplos como pessoas, né? Eu tenho um casal de deficientes visuais que tem uma filha que enxerga, que é o Cláudio e a Glória. Então, assim, e eles criam sozinhos a filha sem problema nenhum, moram sozinhos, né? Moram com a irmã, que é Regina Ana, que é nosso alicerce no goalball, é a presidente da Federação Nordestina de Cegos, é a coordenadora de esporte do Instituto de Cegos, né? É um baluarte aí da prática da modalidade aqui no estado, e hoje é uma das gestoras mais competentes nesse quesito. É uma das que sempre é buscada pela confederação, pelas entidades do Nordeste, né? Para consultas, né? O que é que acha, como é que a gente pode fazer. Então, o conhecimento vai muito além do esporte. Então, quando você, né, decide aí, caramba, eu vou conhecer o goalball, você está decidindo um aprendizado além da modalidade. Você vai conhecer e vai aprender muita coisa. Para ter uma ideia, lá na Cássio, ano passado a gente trabalhou com 9 atletas, se não me engano. Eu tinha 2 advogados, um jornalista, um bombeiro. Eu acho que era dos meninos, as formações eram essas, assim. E bombeiro em atuação, é um dos únicos do Brasil, né, que é Gilson Ormani. Então, são pessoas que têm uma história para contar. E um ponto que eu queria, acho que é fundamental, Edmar, a gente sempre conhece, vez ou outra pessoa conhece alguma pessoa que tem alguma deficiência, né, seja física ou não. A gente pensa que o goalball é só para quem é totalmente cego. E eu pude ver que tem uma variação muito grande. O desporto paralímpico, ele tem as suas classificações, e muita gente pode assistir ou pode conhecer alguém que de repente poderia fazer a modalidade, poderia participar da modalidade, e conhece também pessoas que às vezes acabam se limitando pela deficiência visual, né? E a gente vê, quando eu fui para o campeonato, eu disse, meu amigo, tinha hora que um cunhado meu foi também, e ele olhava assim e dizia, eles enxergam, não tem condição, pela liberdade que eles têm, e o goalball tem um papel muito importante nisso, né? Eles transitam, conhecem o espaço e começam a transitar, interagem, é muito bonito.
Então, assim, para quem tem alguém, para quem conhece alguém, como faz para chegar lá para treinar, para conhecer o espaço e quais são as classificações? Como é que a gente poderia dizer, ó, a partir dessa forma aqui, ou se você pensa você conhece alguém assim, já poderia ser uma pessoa a participar do goalball? Vamos lá, eu vou começar pelo fim da pergunta, certo? Eu vou falar sobre a classificação Vamos lá. primeiro, que é como a gente identifica, né? O Instituto de Cegos, acho que é a maior instituição voltada, né, educacional e em questão de serviço social para o deficiente visual aqui em Recife, né? Então, é uma instituição centenária, né, que trabalha com esse segmento há mais de quase 120 anos, né? E aí, o que é que... Se você tem alguém que é realmente deficiente visual e quer ampliar a possibilidade dele de atividades, leva para o instituto, né? No instituto ele vai passar por uma... Ele não vai passar por uma avaliação clínica. A avaliação clínica são outros espaços que realizam, né? Mas assim, ele vai ter contato com outros deficientes, ele vai ter contato com práticas que ele poderia acreditar que não conseguisse realizar, mas ele vai conseguir realizar, né? Existem aulas manhã e tarde, de segunda a sexta, né? E entre essas atividades tem o esporte, né? Para a iniciação e para entrar realmente no mundo esportivo do deficiente visual goalball, você precisa primeiro estar apto como deficiente visual a essa modalidade. O estar apto a essa modalidade significa você ter no máximo 10% de visão, né, o que a gente chama 10% de acuidade visual, no melhor dos seus olhos, né? Então, por exemplo, eu tenho que ter qualquer problema visual que diminua a minha acuidade, que é a minha percepção de fato, e que me limite no meu melhor olho, né, no meu melhor olho, assim, utilizando a visão, eu só enxergue 10% do que estiver à minha frente. Isso quer dizer, Diego, que um caolho não necessariamente está apto a participar do goalball. Do goalball. Assim, jogar o goalball de maneira competitiva. Né? Porque ele pode enxergar muito bem no único olho que ele tem. Entendeu? Então isso aí já o descaracteriza para essa modalidade. Essa avaliação clínica é feita, por exemplo, aqui em Recife, na Fundação Altino Ventura, né? Que é uma outra instituição referência na área clínica aqui em Recife, e que você pode realizar uma avaliação visual dessa instituição e levar para o Instituto de Cegos. Muitas pessoas já têm esse laudo oftalmológico em casa, né? Quem é deficiente, por exemplo, para utilizar as carteiras de livre acesso nos transportes públicos aqui em Recife, é exigida essa documentação, né? Então pega esse laudo oftalmológico, né? Leva junto com as documentações da pessoa que você quer levar, ou seja você mesmo, leva para o Instituto de Cegos, você vai realizar seu cadastro, vai escolher que tipo de atividade você quer realizar por lá. E esse laudo chegando para mim, eu consigo dizer para você se você realmente está apto a começar a buscar realmente participar de competições pela confederação através da nossa equipe, né? Tem 3 classificações, né? A que enxerga ali entre 8% e 10%, a que enxerga ali entre 3% a 5%, e aqui não enxerga nada, né? Que é a classificação B1, que não enxerga nada. A B2 é a que não enxerga, enxerga um pouco vultos, certo? E a classificação B3, que é a última classificação, é a que consegue delinear inclusive formas, mas não consegue definir o que é aquela forma, justamente por essa questão dos 10%, né? Que é o máximo de visão. O laudo oftalmológico dando esse ok para a gente consegue, por exemplo, inscrever na Confederação Brasileira, né? Que eles fazem eles pegam esse laudo que a gente manda e dão um ok se realmente você é apto ou não a participar, né? Se você quer conhecer o esporte, né? Quer levar alguém que conheça, só para conhecer o esporte ou para participar, mas sem ter esse olhar voltado para a competição, para o rendimento, aí existem outros horários de fato para você realizar a prática esportiva no Instituto,
né? Eu trabalho realmente com a equipe de rendimento voltado para as competições da confederação. Beleza. A gente está chegando aí num finalzinho, no limite quase do tempo, mas ainda a gente tem pelo menos uns 10 minutos. Então, assim, fica essa mensagem, Edmar. Acho que o pessoal tem que incentivar, né? Acho que o incentivo é tudo. Se você conhece alguém, leva para o Instituto, a Sobercé, a CASSE, a Devisa, todo o estado. Eu sei que Garanhuns tem instituições também com outras características, outras modalidades, nem todas conseguem oferecer a modalidade, mas muitas vezes essas instituições precisam do profissional, né? E a gente não está falando aqui, não foi só voluntariado, eu sei que não é voluntariado. As instituições, uma ou outra consegue ter dinheiro, às vezes recebe alguma coisa, é pouco muitas vezes, mas, por exemplo, o Caruaru, a CASSE conseguiu, por meio de apoio municipal, ter um valor destinado para o goalball, e com isso podia fazer o pagamento do professor, e é dessa forma que continua sendo, né? Então, quem é empresário, pessoal aí das academias, se puder dar um apoio para o Instituto tem os atletas de alto rendimento, não precisa ser um apoio financeiro, mas de repente você conseguir conceder uma bolsa para um atleta que está aparecendo, ter o olhar para esse pessoal, pode ajudar demais, porque são pessoas que não ganham para estar trabalhando naquilo dali. A grande parte da nossa realidade é essa. E aí, aproveitando nesse gancho, uma coisa que depois dessa minha experiência eu comecei a observar, e a gente que está falando em tanto ajuste que a gente tem feito, tanto protocolo a ser seguido, eu acho que é fundamental. Todo mundo que passou, que vai passar por aqui, vamos começar a olhar para as nossas academias a questão da acessibilidade, né? Que a gente tem que buscar essas pessoas também para a prática cotidiana de atividade física. Então, como a minha academia pode receber essa pessoa? Será que eu, enquanto profissional, conseguiria trabalhar dentro da academia, dentro do funcional, com uma pessoa com deficiência visual? Então, acho que serve muito esse nosso dia de hoje de reflexão nesse sentido. E aí eu queria que tu iniciasse teu encerramento de fala no que você percebe, quais são as grandes queixas que eles têm, né? Como os teus alunos falam do dia a dia, da necessidade dessa questão da inclusão, não no sentido só de estar incluso, mas assim, da gente ter atenção com as nossas calçadas, se a gente vai construir alguma coisa na rua, a gente ter atenção e saber que as pessoas existem das diversas formas e algumas delas não conseguem enxergar como a gente. Então, queria que tu buscasse esse teu encerramento de fala dentro dessa tua grande experiência. Não tenho nem o que dizer, as pessoas aqui foi que falaram de como você é referência em Pernambuco, já passou pela seleção brasileira. Então, quais são as grandes queixas? O que é que a gente, enquanto profissional, pode fazer para dar um suporte digno para o pessoal que tem aí deficiência visual? Existem vários cursos, né, oferecidos por instituições voltados para o deficiente visual que te ajudam e ampliam o teu olhar para o atendimento a pessoas desse segmento, né? Hoje o deficiente visual é um segmento dentro da nossa sociedade, dentre os deficientes, acredito que é um dos movimentos mais fortes em termos políticos. É um segmento que busca seu espaço, que busca seus direitos, certo? E aí eu estou falando além do esporte, como você citou, né? Qualificação de vias públicas, né? Sinalização por exemplo, de semáforos, né? Então, assim, eles estão cada vez mais organizados nesse sentido, buscam seu espaço, né? Eu trabalho com um grupo que é muito politizado, não falo de partidarismo, falo de política, né? Dele se reconhecer como pertencente a uma sociedade e que busca, né, se inserir, estar incluso, né, mesmo que algumas situações sociais ainda os queiram mais afastados. Não por um sentimento de não querê-los junto, mas por desconhecer a força e a potencialidade que eles possuem como ser humano, né? Trazendo para o esporte,
Eu acredito que os profissionais da gente precisam, na formação, né? Eu já ouvi muitos dizerem que dentro da universidade a gente não tem uma formação muito apropriada para atender o segmento do deficiente no esporte, né? Só que aí parte muito da gente também, certo? Quando eu paguei a Concordo. cadeira de Educação Física Adaptada foram 6 meses, mas aí o que eu ganhei e me enriqueci como profissional naquela disciplina foi o que me levou depois para 2 disciplinas de prática, tá trabalhando e tá dentro, mergulhando nesse universo. Eu podia ter ido para o futebol, entendeu? Que era e é uma paixão grande minha, né? Mas não, né? Lógico, né? Cada universidade tem sua compreensão dentro da disciplina de educação física adaptada, mas acredito que vale um pouco da gente. A gente não sai aprofundado em nenhuma situação dentro da universidade. A gente conhece o nosso universo ali, né? E aí, aprofundar e conhecer mais parte muito da gente como profissional. Eu acho que, independentemente do espaço que você tenha para receber um deficiente, seja ele qual for, né? Eles são sim, como é que eu posso dizer? Eles precisam somente de um olhar diferenciado, porque eles têm uma necessidade diferenciada, né? Mas vai muito do que a gente também se dispõe a atender, né? Se eu não quiser atender deficiente, eu não vou me aprofundar nesse segmento. Eu não vou querer, né? Eu não vou buscar conhecimento para conseguir atender um cadeirante, um surdo, como eu vi que tem um treinador da Sim, equipe do pessoal Pernambuco do futsal de Exato. surdo, né? E assim, todas as modalidades paralímpicas que a gente oferece aqui, que existe no estado, e aí foi onde eu ampliei minha visão do esporte paralímpico aqui em Pernambuco, né? Com a possibilidade de ir para uma Paralimpíada escolar, né? Você conhecer os outros atletas paralímpicos que existem aqui no estado, seja ele de Sertão, Agreste, Zona da Mata, né? Foi muito enriquecedor e você vê todos eles atletas jovens, e eu não estou falando nem de competição adulta, eu estou falando de competição até 17 anos. Jovens que têm as necessidades de qualquer atleta, certo? Só precisa que os profissionais enxerguem esse campo de atuação, né? Porque é um campo de atuação, e é um campo de atuação bom, né? Humanamente muito enriquecedor, né? E aí agora eu vou olhar para a questão do patrocínio. Estou aqui olhando para o relógio, viu, Diego? Tamo junto. Em relação à questão da contribuição de grandes empresas ou de empresários, né, até pessoas físicas mesmo, realmente o paradesporto ele ainda assim está caminhando, né, no que concerne a atração de investimentos. Né? Hoje o governo do estado ele consegue, através da Secretaria de Esportes, Educação e Esporte, ele consegue viabilizar projetos esportivos para que você consiga angariar investimentos, né, para seus projetos na sua instituição. Né? Você falou aí a questão do voluntariado, mas desde 2016 que eu estou nesse processo de voluntariado. Né? A gente tinha um alicerce aí financeiro pela Prefeitura do Recife que infelizmente foi cortado. E aí eu não parei o projeto. Né? A ideia do Golbol não parou em 2016. Né? E foi de 2016 para cá que a gente conseguiu trazer os jovens para dentro, a gente conseguiu grandes resultados no brasileiro. Né? Parece que a coisa foi diferente. Né? Quando você deixou de ser remunerado, você se dedicou mais ainda. E foi o caminho que eu segui. Eu me dediquei praticamente mais para conseguir dar mais aos atletas, e eles são testemunhas disso. Né? E se esses empresários buscarem, né, as instituições esportivas que trabalham com o paradesporto, né, vai ser um ganho muito grande. Né? O Instituto ele está passando por uma mudança de estatuto para conseguir ter uma condição documental para angariar projetos pelo governo do estado. Né? E aí, se Deus quiser, a gente consiga ter essa possibilidade também para dar condições não somente para o profissional que está à frente do trabalho, mas equipamentos, como eu falei no começo da conversa, né? Equipamentos que são onerosos. Né? E aí, com projetos esportivos, você consegue realmente dar essa condição.
É isso aí. E de lembrar, né, que Pernambuco é celeiro também de atleta do Paradesporto. A gente teve Rosinha no atletismo, ganhando medalha até dizer chega em diversos campeonatos, Olimpíada e tudo, e tantos outros que passaram. Edmar, eu quero te agradecer demais. Foi ótimo poder papear um pouquinho contigo. A gente tem que marcar um papo para falar de futebol e ver como é que tá essa bagunça aí no mundo. Mas como é bom falar sobre essa modalidade que eu me apaixonei, né? E dizer ao pessoal, é acolher. Na atenção básica à saúde, na saúde pública, a gente fala em acolher os usuários. E eu acho que o que a gente precisa com a pessoa com deficiência é acolher, escutar, e escutando eles vão dizer, olha, eu preciso disso, disso e disso. É muito simples. Não precisa ter medo, não precisa achar que é uma coisa do outro mundo. São pessoas como a gente, que têm as vontades que a gente tem os interesses que a gente tem também. Então, muito obrigado, parabéns demais pelo teu trabalho. Tu é de fato uma referência nacional, tu já dizendo aí, estadual, mas eu pude ver no Brasileiro, né, o técnico da seleção brasileira chamando Edmar, sentando com o Edmar para papear. Então é um cara que é escutado no Brasil hoje sobre o goalball. É um prazer ser teu colega, ter estudado contigo. Sucesso na tua vida. Segue em frente com esse projeto. Muito obrigado pela participação. E a gente está aberto para outros momentos para a gente poder divulgar ainda mais essa modalidade tão bacana para a gente. E a Sábio aí nem me conheceu, mas rapaz, abraço para ti, Sábio, abraço para o pessoal que passou por aí. Obrigado, Lúcio, nosso presidente está aí online também. E em breve, outras lives. Edmar, muito obrigado, e aí pode se despedir do pessoal, agradecer a teus alunos, a teus colegas, inclusive estagiário teu que eu vi que passou por aqui. Então, eu mando um abraço aí para todos que seguiram acompanhando esse bate-papo. É muito bom falar sobre o paradesporto, né? Isso me agarrou pelo pé, na verdade, lá em 2008, e eu estou aí até agora. Mandar um abraço para minhas duas equipes, feminina e masculina, para a Lucy, que é minha assistente aí, minha assistente analista de desempenho. A gente conversa muito sobre essa possibilidade. Regina Ana, que é o alicerce do goalball aqui em Recife, né? É um baluarte, como eu falei, é uma referência, é uma gestora de mão cheia. Um abraço para a irmã Maria, gestora do Instituto de Cegos, Antônio Pessoa de Queiroz, é o que vem nos dando condições para trabalhar, né? Fazer o que pode pelo desporto lá no Instituto. Um abraço para a Mara, rapaz, que é o nosso braço direito lá na Secretaria de Governo do Estado. Ela é nossa parceira nesse trabalho junto com o goalball, foi o que me possibilitou levar os meninos em 2016. E para os apaixonados aí do esporte paralímpico, sintam-se convidados a conhecer o goalball, segunda, quartas e sextas, lá no Instituto de Cegos. Certo? E a Diego, obrigado aí pelo convite, um grande abraço. E se Deus quiser, vamos caminhando nesse movimento paralímpico, sim. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Pessoal que passou aí com perguntas, às vezes não relacionadas diretamente à nossa live, peço desculpa, mas aí o foco hoje era falar do goalball. Vamos deixar outros assuntos para as próximas. Essa semana ainda deve ter mais alguma coisa, mas semana que vem a gente tem mais live. Lembrem, precisando, o conselho está funcionando, horário marcado, agendamento, todas as ações sanitárias sendo tomadas, todos os cuidados. Precisando da gente, entra lá, cref12.org.br, tem todas as informações e aqui também. Um abraço para todos, sucesso, paz, sigam aí na caminhada para fazer uma educação física mais forte.